eu vou chamar ao palco, para a sessão de abertura, Vitalino Canas, da FDU-LIFIB, Raimundo Carreiro, embaixador do Brasil em Portugal, Helena Borges, da Autoridade Tributária de Portugal, e, por fim, Gilmar Mendes, do STF, IDP e FIB. Uma salva de palmas. Muito bom dia a todos. Compete-me a mim, como Presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa, dar as boas-vindas em nome da nossa organização. Boas-vindas essas que, naturalmente, serão breves. Começaria por dizer àqueles que não conhecem o Fórum de Integração Brasil-Europa ou que nunca participaram em eventos por nós organizados, que nós somos uma organização que tem quase 4 anos, que foi criada numa conjuntura específica, mas que tem mantido a sua razão de ser, mesmo que essa conjuntura tenha evoluído, e a nossa vocação é, sobretudo, criar oportunidades, criar momentos como este, criar a possibilidade de o Brasil ter uma maior integração na Europa, ser mais conhecido, ser mais projetado na Europa. Por isso, procuramos ter sempre nos nossos eventos pessoas qualificadas do Brasil que venham discutir com outros participantes europeus a realidade do Brasil. A reforma tributária é, obviamente, algo que é normalmente muito importante nos nossos Estados, quando se verifica, e por isso este tem sido um tema que nós temos abordado. Este é o segundo fórum sobre reforma tributária. Realizámos um primeiro em Coimbra em 2023, estamos agora a realizar este e continuaremos seguramente a seguir esse tema, porque é um tema vital para o Brasil, para a sua competitividade, para a sua qualidade também de vida dos cidadãos brasileiros e procuramos confrontar a experiência brasileira com experiências de outros sítios do mundo, designadamente da Europa. Queria agradecer aqui a circunstância de podermos mais uma vez utilizar as instalações do Centro Científico e Cultural de Macau, nosso parceiro e que tem connosco trabalhado em várias ocasiões. É com muito gosto que estamos aqui e que partilhamos estes magníficos espaços do Centro Científico e Cultural de Macau, que não se resumem aqui a este anfiteatro, a esta sala e à sala que já conhecem no 4º andar. Tem também um magnífico museu que espelha as longas relações e a longa estadia de Portugal no Extremo Oriente, designadamente em Macau. Creio que o Centro Científico e Cultural de Macau teria todo o gosto em que todos visitassem esse mesmo museu, que é um museu muitíssimo interessante e talvez único no mundo, pela especificidade que toca. Queria agradecer aqui todos os participantes, a começar naturalmente por aqueles que estão na mesa. O embaixador Raimundo Carreiro, nosso amigo de longa data, que nos tem acompanhado quase desde o início e nos dá o gosto de estar sempre presente connosco, quase sempre quando pode, nas nossas realizações. A doutora Helena Borges, que é nossa amiga também, já temos participado noutras realizações sobre assuntos que são assuntos que obviamente tocam todos, e sobretudo o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, que embora seja da casa, nós temos sempre destacado pela circunstância de verdadeiramente mais do que ser da casa, é o nosso inspirador e é aquele que nos tem apoiado também desde o início. Nós, durante esta realização, iremos anunciar algumas coisas que o FIB está a fazer relacionados com as questões tributárias e fiscais. Designadamente, estamos a iniciar uma linha de pesquisa juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, que depois iremos aqui referir, brevemente, mas iremos referir de seguida. E terminaria dizendo que temos aqui uma audiência qualificadíssima, um painel de participantes de grande qualidade, e eu estou seguro que este painel de participantes nos vai manter aqui colados à cadeira durante estes 2 dias. Agradeço a presença de todas e de todos,
Não vou aqui especificar mais nenhuma personalidade que esteja presente, porque seria injusto para as demais, mas queria apenas dizer que realmente, mais uma vez, nos sentimos muito honrados pela presença deste conjunto de personalidades que estão aqui connosco hoje. Bem-ajam e bom trabalho para estes 2 dias. Vou falar da tribuna para que todos enxerguem. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, presidida pelo nosso querido ministro Gilmar Mendes, Vitalino Câmara, nossa amiga portuguesa que aqui nos homenageia nessa manhã. Minhas palavras serão breves e se destinam a dar boas-vindas a todos. E, como boas-vindas a Portugal, por história e por direito, a nação que tem a mais perfeita amizade com o Brasil. Essa é uma frase que nós devemos sempre repeti-la em encontros aqui em Lisboa, que ela consta do Tratado de Reconhecimento da Independência do Brasil, em 29 de agosto de 1825, que agora estamos comemorando exatamente os 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Portugal. Mais uma vez, participo de uma iniciativa da FIB, que sempre prestigiei, não apenas pela excelência técnica dos debates que promove, e nem pelo tantos amigos que aqui posso reencontrar, mas, sobretudo, pela proposta central da Associação Integração. Esse é o ponto central da nossa participação. Precisamos falar e praticar mais a integração. Aqui, ao meu lado, temos autoridades públicas máximas do Brasil e de Portugal. E, neste momento, e no palco, a seguir estarão, lado a lado, especialistas brasileiros e portugueses, bem assim, outros colegas vindos do resto da Europa e do resto da América. Ouvir, falar, discutir, se posicionar, sempre com respeito ao outro e também à diversidade. Se conseguimos nos integrar para discutir uma temática tão complexa e difícil quanto a tributação, a fiscalidade, e ainda se dará o debate aqui em torno do futuro da tributação, que torna ainda mais desafiador este debate. E, com isso, eu faço uma pergunta. Por que não conseguiremos nos integrar para lidar com outros assuntos, até do dia a dia, que são de interesse dos 2 governos e de seus 2 povos? Esta semana tivemos um encontro de diplomatas vindo do Brasil aqui a Portugal. Temos uma imensa agenda de assuntos para discutir e, sobretudo, para decidir, para converter em ações concretas que integrarão melhor as 2 nações. Faço fé que a troca de ideias e de experiências que desse fórum sairá dos debates, como este organizado pela FIB, possa se reproduzir em outros campos, inclusive culturais, sociais, empresariais, para enfrentar os temas tão turbulentos, para enfrentar os momentos tão turbulentos como o que surgiram repentinamente no cenário internacional, com as dúvidas sobre a globalização e a ameaça ao multilateralismo. Há poucos dias, na ONU, como todos aqui bem assistiram, o presidente Lula manifestou sua posição firme e clara, não apenas do seu governo, mas de toda a nação brasileira, em defesa da democracia, em defesa da liberdade e em defesa da justiça. O Brasil está aberto ao mundo, aliás, tão aberto quanto esteve há mais de 2 séculos atrás, quando foi preciso receber e abrigar os reis de Portugal e toda a sua corte,
assegurando a sobrevivência do país e mesmo de todo o povo português. Hoje e sempre, o Brasil continuará ao lado de Portugal, integrados como duas nações e dois povos. Se as caravelas deram lugar aos dados nesta nova era digital, estamos abertos a parcerias para aproximar e integrar, com respeito à autonomia e à boa técnica, ações que modernizem e aumentem a eficiência dos dois governos. Enfim, confiamos que a integração passe pelo fisco e pela fiscalidade, como aqui se discutirá nos próximos 2 dias. Porém, mais que isso, confiamos, trabalhamos e não poupamos esforços para que essa integração avance para o dia a dia dos brasileiros que aqui vivem, como também os portugueses que vivem lá no Brasil. Viva a integração, viva o Brasil, viva Portugal e bom trabalho para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Passaria agora a palavra à doutora Helena Borges, que é diretora-geral da Autoridade Tributária de Portugal, função muitíssimo importante para todos nós. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que cumprimente na sua pessoa todos os membros do painel e todos aqueles que estão hoje aqui a participar neste encontro, nesta conferência, e nos dão a oportunidade de estarmos juntos, que é uma coisa que tem muitíssimo valor para todos nós, como se depreende dos momentos de informalidade que sempre partilhamos nestes encontros. E eu queria começar talvez por enaltecer a escolha do espaço e o simbolismo que ele representa, porque é nestas marcas da história e da cultura que nos liga que realmente se constroem estes laços de amizade, que se estruturam as relações económicas entre os nossos países e verdadeiramente se constrói o futuro, não é? Porque o futuro da tributação está verdadeiramente assente no futuro e na dinâmica que nós conseguimos imprimir às economias dos nossos países. E nesse específico domínio, as administrações tributárias têm um papel estrutural e determinante na capacidade de alicerçar políticas públicas que sejam elas próprias virtuosas para o equilíbrio social que também todos temos necessidade de ajudar a construir à nossa volta. E, portanto, estes momentos de reflexão onde juntamos o pensamento, não é? O pensamento mais, às vezes, até filosófico acerca da vida em sociedade, o pensamento académico em torno da tributação e o pensamento económico, aquilo que são as grandes tendências que assistimos, onde estamos verdadeiramente envolvidos e temos um papel como atores, e cada um tem a obrigação de agir, compreendendo bem o ambiente em que está inserido e o papel que tem que desempenhar para que o resultado seja tão virtuoso quanto possível, tão harmonioso quanto desejado e tão capaz de construir os equilíbrios que são tão necessários neste ambiente da fiscalidade. A administração tributária em Portugal é, como certamente no Brasil, a instituição pública, e eu diria porque não é por ser a única, mas por ser certamente uma referência em cada um dos nossos países. Eu não conheço exatamente o contexto do Brasil, como seria de esperar, mas tenho, enfim, cumprimento também aqui a Receita Federal do Brasil, na pessoa da doutora Adriana Rego, a responsável máxima aqui presente, e com quem temos, uma relação de amizade, naturalmente, de grande cooperação e de trabalho articulado entre ambas as administrações e de um respeito muitíssimo bem alicerçado, não apenas nas relações pessoais, que naturalmente temos sabido construir,
mas nas relações institucionais que temos sabido sedimentar, mesmo no plano operacional entre as vossas equipas, entre as nossas equipas e as vossas, e isso é muitíssimo importante para os nossos países e para as relações económicas que se estabelecem, onde naturalmente a tributação está sempre presente e é um elemento determinante nas escolhas que os empresários e os cidadãos fazem quando decidem investir em Portugal ou no Brasil, ou em ambos, que é isso que verdadeiramente nós decidimos, e por isso existem os convénios para a eliminação da dupla tributação e o muito trabalho de troca de informação internacional e de cooperação. E, portanto, isso, eu diria que o meu papel aqui hoje, para além do agradecimento que faço também em nome de Portugal por ser escolhido, termos o privilégio de os ter aqui, mas também pela oportunidade de aqui sublinhar a importância do papel das autoridades tributárias e aduaneiras na implementação do sistema fiscal. Nenhum sistema fiscal é verdadeiramente competitivo, por mais perfeito que seja o desenho do quadro legal, se não tiver uma administração competente, preparada, ágil para se adaptar às diferentes transformações que hoje se operam à nossa volta. E, portanto, é absolutamente decisivo que os governos dos nossos países tenham disso consciência e façam, no tempo certo, o investimento que têm que fazer para garantir que no processo de alternância democrática, que é natural nos nossos países, sempre encontrem uma administração preparada para servir o projeto político que em cada momento se revelar necessário nos nossos países. E, portanto, isso, evidentemente, é uma parte individual de cada país, o cuidado que tem que ter com o investimento neste domínio para ter alicerces seguros, mas depois há uma parte que é a responsabilidade das administrações tributárias e aduaneiras, e acho que no caso, entre a Autoridade Tributária de Portugal e a Receita Federal do Brasil, temos muitíssimo cultivado essa integração, quase que diria assim, ou uma parceria estratégica muito sólida, não apenas na compreensão dos contextos e na tentativa de prevenir o aproveitamento de lacunas ou de diferenças entre os nossos sistemas fiscais que se traduzam em prejuízos para, enfim, as nossas economias, mas sobretudo também numa parceria estratégica que temos mantido ao longo de mais de 30 anos em ajudarmos a melhorar outros países de língua portuguesa. Há uma importante colaboração de Portugal e do Brasil, sobretudo no campo do comércio internacional, da cooperação aduaneira. Portanto, nós não temos só uma dimensão tributária, temos também, ambos os países também têm essa afinidade, também temos responsabilidades no comércio internacional. E hoje a receita é um aspecto relevante e foi sempre, mas a segurança que se alcança através da intervenção das autoridades tributárias e aduaneiras na prevenção dos tráficos ilícitos, na prevenção do terrorismo, na preservação dos níveis de segurança, de conformidade de saúde pública que se alcançam nesses domínios, são igualmente relevantes. E uma parte do que verdadeiramente é também relevante é a relação de confiança e de complementaridade que as administrações hoje têm de construir. Naturalmente que não é só entre os nossos dois países, hoje não se administra um sistema fiscal só com base na informação interna, é com base na troca de informação internacional, mas a necessidade de fiabilizar essa informação por processos expeditos que por vezes não são compatíveis com processos mais formalizados de cooperação administrativa e que exijam uma resposta imediata, sobretudo no caso do comércio internacional, em que algumas decisões têm que ser tomadas em tempo real, com imediatismo. Não podemos ter as mercadorias paradas, por vezes, sem ter realmente uma solução num tempo curto. É fundamental os laços de confiança que se vão estabelecendo, e isso verdadeiramente é algo que a população, os governos, a sociedade em geral devem conhecer que existe como um capital, talvez menos, enfim, quantificado, mas verdadeiramente essencial, mas que naturalmente só se melhora quando submetemos também, quando nos juntamos a estes fóruns de discussão pública sobre o que deve ser ou o que pode ser a evolução da tributação no futuro. Estamos atentos, capazes de verificar as nossas imperfeições, as oportunidades de melhoria que temos que introduzir no funcionamento das nossas equipas,
e, sobretudo, aumenta a nossa consciência do muito que temos que investir nos nossos profissionais e na forma como eles se têm que capacitar para abraçar os desafios das transformações, que a transformação digital e a grande, enfim, mudança que se opera no funcionamento dos modelos de negócios à escala global nos colocam, porque hoje pode parecer que a tecnologia resolve grande parte destas questões, mas a tecnologia é simultaneamente um importante instrumento de implementação dos sistemas fiscais, mas é igualmente um enorme desafio que temos para superar, porque as próprias, enfim, se no passado nós tínhamos, enfim, tributávamos o que víamos, as mercadorias, no tempo dos romanos, depois passámos a tributar aquilo que conhecíamos com base nos dados e na informação, e hoje o que temos a noção é de que há realidades económicas que no passado tínhamos informação e controle sobre essa informação e que começam a haver nos novos, quer no domínio dos fluxos financeiros, quer no domínio dos serviços e do comércio eletrónico, realidades económicas que podem, por falta de informação, estar a escapar à tributação e, naturalmente, a causar desequilíbrios na aceitação social e na percepção de justiça que os sistemas fiscais têm que ter como indispensáveis para terem os cidadãos destinatários da tributação como aliados daqueles que decidem o que devem ser as regras vigentes em cada um dos nossos países. E por isso, queria, com estas minhas palavras, e ficarei naturalmente mais tempo ainda na sessão para beneficiar, e voltarei ao longo, não estarei em permanência, mas voltarei sempre que a minha agenda nesta altura me permitir, porque, como sabem, em Portugal nós estamos a preparar a entrega do Orçamento do Estado na Assembleia nos próximos dias e, portanto, não é bem possível permanecer toda a sessão, mas virei e estarei o mais que possa para também compreender melhor o mundo a partir dos vossos olhos. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Helena Borges. De facto, estamos numa época muito crítica da preparação do Orçamento de Estado e, ainda por cima, o Governo anunciou um alívio fiscal enorme. Estamos todos preparados para sentir esse alívio fiscal. Passaria agora a palavra ao Ministro Gilmar Ferreira Mendes, pedindo-lhe então que se nos dirigisse. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos, os colegas do painel, o professor Vitalino Canas, da FDU e presidente do FIB, o senhor embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, e a doutora Helena Borges, da Autoridade Tributária de Portugal. Cumprimentar a todos os presentes, senhores professores e especialistas, e dizer que é com grande satisfação que os recebemos hoje para o segundo Fórum FIB, o futuro da tributação. Saúdo o Fórum da Integração Brasil e Europa por essa iniciativa importante de dar continuidade ao evento realizado em parceria com o IDP, com o Instituto Rui Barbosa e com o apoio do Centro Científico e Cultural de Macau, cuja importância histórica e também no presente já foi destacado na fala do professor Vitalino e da doutora Helena Borges. Chegando à segunda edição, este fórum consolida como um espaço de reflexão sobre as grandes transições do século XXI. A escolha deste local, que evoca o entrelaçamento histórico entre Portugal e a China, hoje protagonista da economia digital, sinaliza nosso foco no porvir. Propomos-nos a debater um leque de forças que hoje atuam sobre os sistemas tributários, remodelando seus contornos e tensionando os entendimentos que possuímos sobre esta disciplina tão basilar para o financiamento do Estado.
No Brasil, como sabemos, estamos em meio a uma reforma tributária de dimensões bastante pretensiosas e certamente vamos ter, ainda ontem ou anteontem, se noticiava a aprovação de uma segunda parte da reforma no Senado Federal e ontem, na Câmara dos Deputados, uma reformulação do imposto de renda. Portanto, estamos em meio a esse processo extremamente profundo, para não falar nas próprias alterações tributárias que ocorreram por meio de reforma constitucional, que traz uma mudança bastante significativa de todo o sistema, não só no plano nacional, como também no plano federativo global. Em verdade, essas forças não são exclusivas em nenhuma realidade nacional. Afinal, há quem possa dizer-se indiferente a como tributaremos os fluxos digitais transnacionais, ou imune às novas formas de trabalho e riqueza, ou alheio à necessidade de usar a tributação para a sustentabilidade. Como os senhores sabem, a preocupação central do evento recai também sobre a digitalização acelerada. A ascensão de plataformas e criptoativos desafia a capacidade arrecadatória dos Estados. Já foi objeto de consideração da doutora Helena, tornando premente a discussão que faremos em painéis como tributação dos intangíveis e criptoativos e ordem tributária. Vejo aqui o doutor Andrei, da Polícia Federal, e que lida com esses temas correntes e os temas novos que surgem a partir, por exemplo, do campo da lavagem de capitais ou lavagem de dinheiro. Afora o eixo digital, o Fórum aborda outras transformações estruturais. A urgência climática exige repensar o papel dos tributos, como faremos no workshop sobre tributação em tempos de transição ambiental, que busca caminhos para um futuro mais sustentável. Da mesma forma, as novas relações de trabalho demandam uma reavaliação dos modelos de financiamento estatal, tema de um painel dedicado a essa matéria. Coincidentemente, ontem, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar a questão das plataformas, do Uber, no Brasil. E daqui a pouco, sob a minha relatoria, nós vamos estar discutindo também o tema que no Brasil se acostumou a chamar de pejotização, a prestação de serviços por empresas individuais e como isto deve se dar, ou se e quando isto deve se dar. E, portanto, também é um tema extremamente atual, também para nós no Brasil. Esses diversos debates, em sua pluralidade, encontram um fio comum que converge ao nosso painel de encerramento: a relação entre grandes corporações, a tributação e a soberania, a capacidade dos Estados financiarem suas políticas e fazerem valer suas decisões soberanas. Como se vê, não é uma conquista perene. No Brasil, no atual momento, aqueles que acompanham o quadro político nacional e global veem, ou podem ver, por exemplo, a tentativa ou a efetiva aplicação da lei Magnitsky a magistrados e funcionários do governo brasileiro. E uma das formas de implementação desta legislação se dá via um tipo de feudalismo tecnológico, ou um neocolonialismo tecnológico. É a dependência
da estrutura digital de outros países dominantes. Um deles é dizer que a pessoa não pode mais ter cartão de crédito Visa ou Mastercard, porque eles são consorciados aos americanos ou são de origem americana. Ou os bancos sofrerão punições porque operam no sistema da Amazon. E, portanto, um dos grandes desafios que hoje se coloca é todo um esforço no sentido de um mínimo de autonomia digital. E está se falando hoje com muita ênfase na ideia da soberania digital. Refletir sobre todos esses temas, de alguma forma e em alguma medida, é debater o futuro do Estado. De forma que espero que as discussões que vamos travar aqui nesses 2 dias sejam consistentes com o ethos do FIB, essa ideia de integração entre Brasil e Europa, mas acho que podemos ser mais ambiciosos, não é, professor Vitalino, e pensar numa integração em termos mundiais, ou uma discussão em termos globais. Que tenhamos um excelente fórum. Muito obrigado.